Boa noite, bem-vindas a mais uma sessão do Passo a Passo. Hoje temos connosco a Helena Luna Paz de solteira, Caldeira Coelho de casada, mãe de 6 filhos, e uma inspiração neste tema que eu pedi à Helena para falar como portadora de esperança. Não só por ser oncologista, mas também por ser uma inspiração nesta virtude que é tão importante e que caracteriza este ano 2025, ano jubilar. Portanto, passo-te a palavra. Obrigada, Helena, pela tua disponibilidade. É muito precioso o tempo de uma mãe de 6 filhos, portanto, a gratidão é imensa. Obrigada, Inês, pelo desafio. Olha, achei engraçado quando vi o título Portadora de Esperança, porque na realidade eu já me vou apresentar, mas vou começar com isto porque foi o que me veio à cabeça. Então, na sala de espera do Serviço de Oncologia de Santa Maria, há doentes que não são meus, mas que me viam de barriga. Eu sou, lá está, mãe de 6 filhos e estes 6 nasceram desde o meu início de internato de Oncologia. Portanto, o internato, o tempo de especialidade normalmente são 5 anos e aqui foram mais, porque foram havendo licenças pelo meio. Então aparecia de barriga, ora outra barriga, portanto era portadora de esperanças, dessas esperanças, isso claramente. Mas pronto, mas brincadeiras à parte. Então, eu sou casada com o Miguel há 11 anos e temos 6 filhos. O Tomás, com 10, é o mais velho, o mais pequenino é o Duarte e tem 1 ano e uns meses. Ahm, Comecei o meu caminho pela oncologia, eh, olha, porque foi um caminho que Deus traçou e eu fui andando. Então, no quinto ano de medicina, estava a ter a especialidade de oncologia e gostava imenso daquela parte toda científica, mas a parte humana, também puxava por mim. E achei todo o curso que ia para pediatria e depois fiz 2 estágios de oncologia pediátrica e achei que não conseguia. Então, fui parar à oncologia de adultos e porque a esperança e a oncologia, não é? Parece assim uma coisa que não casam, mas casam e casam muito bem. Só em relação à esperança, eu digo-vos, eu pensei, bem, esperança, dava para falar 10 horas só sobre esperança, mas fui ver assim falando em esperança, o que é que me apelava mais ao coração e o que é que, porque esperança pode ser muitas coisas, mas no fundo é só uma. E então, a virtude da esperança, que responde a este, eu achei bonita esta parte e partilho convosco. Isto não é meu, é do catecismo, mas que a virtude da esperança corresponde ao desejo de felicidade que Deus colocou no coração de todo o homem. Portanto, é o nosso desejo de felicidade. É isto que nos protege do desânimo, sustenta no abatimento, é uma luz que ilumina o futuro. Eu achei muito engraçado, tinha umas alunas a assistir a uma das minhas algumas consultas, porque passam por lá em estágios, e imensas consultas passadas a rir, e elas no fim do estágio diziam assim: como é que as suas consultas, como é que as pessoas estão aqui tão alegres? Quer dizer, estamos num cenário de oncologia. Então, porque a esperança vai muito além disto. Portanto, eu disse que é a luz que ilumina o futuro e a esperança e nesta semana então, calha bem estar a falar nisto, não é? Porque a esperança é Jesus Cristo morto e ressuscitado. E é só nesta relação, com Ele que nos é permitido, é onde coloco esta minha esperança e é só assim que eu consigo ser veículo, porque se não fosse assim não era capaz. Eu lembro quando estava a escolher a especialidade, porque depois estava assim naquelas dúvidas, fiz o exame, estudei que nem uma louca para aquele exame horrível. E depois estava para escolher a especialidade, e falei com uma amiga minha que já estava a fazer especialidade no IPO e disse-lhe: olha, eu acho que se eu não tivesse fé, eu acho que não conseguia escolher oncologia. E ela disse: eu concordo. Olha, e pronto, e sentimos-nos assim em sintonia, porque só isto é que me permite estar onde estou e ter esta missão e esta vocação. Então, a esperança ilumina tudo, mesmo as histórias mais cinzentas. Eu vou-vos depois partilhar aqui algumas histórias, para mim cheias de esperança, mas que se calhar vistas com outro olhar, podiam dizer que são cinzentas ou tristes. Então, em primeiro lugar, o que é, falei o que é a esperança para mim, mas uma pessoa que chega assim a uma consulta de oncologia, o que é a esperança? A esperança que pode ter. Então, pode ter a esperança de ficar curado, não é? Eu acho que é uma esperança que toda a gente com um diagnóstico destes tem a esperança que me vá curar.
Então, tenho uma história muito gira, que já usámos imensas vezes, quer eu, quer o meu marido, do Dom Manuel Clemente, numa homilia que ele teve, que era, vocês se não se lembram, da passagem dos 10 leprosos. Então, são 10 leprosos, que os 10 são curados, mas só um é que volta para trás a agradecer. E então, só esse é que é salvo. E o Dom Manuel Clemente, com aquela vozinha dele, diz assim: Ó meus amigos, vamos lá ver. Nós curamos-nos hoje de uma coisa, amanhã morrer de outra coisa qualquer. Agora, salvos é outra coisa. Ou seja, é verdade, a saúde é um estado transitório entre duas doenças. Claro que há doenças e doenças, não é? Obviamente. Mas a saúde é um estado transitório entre duas doenças. E eu acho que o facto de nós percebermos a nossa fragilidade e que a saúde não é um dado garantido e hoje em dia parece que estamos muito numa cultura do viver para sempre e que não haja nem doenças, nem sofrimento, nem nada disso. Isso para mim não é esperança, porque isso não é verdadeiro, isso não está na verdade. A verdade é o que é. Se é doença, se é saúde, e é com essa verdade que nós trabalhamos. Então, a quem chega à minha consulta com a esperança de ser curado, há muitos que são curados e depois eu dou-lhes alta e depois abrem uma garrafa de champanhe e é espetacular. Aos que não são curados, eu tenho essa conversa difícil, mas a vida é o que é e nós vamos transformá-la no melhor que puder ser. Portanto, esta esperança, para mim, é a esperança da vida verdadeira, com o que ela tem, com a doença, com viver o melhor possível com ela e com tudo o que a pessoa é. E eu falei no início de a esperança só ser possível numa relação, pessoal com Jesus e saber que Ele nos salva e Ele fez tudo isto, e nesta semana temos isso muito presente para nos salvar. Então, se eu tenho esta relação é o meu motor, é o meu fogo interior para esta relação com os doentes, porque eu depois vou-vos contar algumas coisas que são relações muito fortes, mas que eu acho que alenta muito a esperança. Então, e esperança nesta vida até à morte. Ou seja, não é por ter um diagnóstico de uma doença que a pessoa, algumas são curadas, outras não. eh, o facto de não ser curado é para viver e viver bem até à morte. Então, há uma pergunta, que muitas vezes me fazem e eu tento dissecá-la, não é? Não sou cirurgiã, mas vamos dissecar um bocadinho. Que é, há esperança? E então, a esta pergunta, há esperança? Eu pergunto, esperança em quê? E deixamos um bocado assim, esperança em quê? Então, esperança de ficar completamente curado? Depois vamos caso a caso, não é? Não vos vou falar dos casos clínicos todos, mas ah, esperança de que vamos estar aqui ao vosso lado e fazer tudo o que existe de possível e que está ao nosso alcance? Sim. Esperança de que nunca vamos abandonar? Sim. Esperança de que vamos estar sempre ao lado? Sim. Ahm, esta esperança de não abandonar um livro que eu recomendo muito, que é da Cicely Saunders. Então, a Cicely Saunders é a fundadora dos cuidados paliativos, é uma senhora espetacular que então tirou o curso de, já não me lembro da ordem certa, mas tirou um curso de enfermeira, depois não contente ainda tirou o curso de médica, ainda tirou o curso de assistente social para conseguir ajudar os doentes da melhor maneira. Portanto, ela quis tirar estes três, que é para estas três vertentes estarem cobertas. E escreveu um livro que é Velai Comigo. E neste livro ela diz que a resposta cristã ao sofrimento não é uma resposta, mas sim uma presença. E eu achei isto mesmo bonito, porque é o que eu vivo todos os dias, não é? Eu vejo sofrimento ao qual eu não consigo explicar. É triste, é. Os nossos amigos, quando me perguntam, ou pessoas, quer dizer, os nossos amigos já sabem, mas pessoas que me conhecem, quando me perguntam a profissão, e eu digo oncologista, o meu cartão de visita é sempre: espero nunca ser a sua médica, espero nunca ser a sua médica. Se eu tivesse aqueles cartõezinhos, tive aqueles cartõezinhos que se entrega, tinha Helena, Luna Paz, espero nunca ser a sua médica, pronto. Mas é o que, é o que eu digo sempre. Mas isto agora divaguei, mas é verdade que a resposta é uma presença. E essa presença, eu lembro, veio-me sempre à imagem a presença de Nossa Senhora ao pé da cruz, que estava lá. E o que eu digo, depois de dizer espero nunca ser sua médica, e me perguntam, mas como é que tu estás em oncologia? Eu digo assim: o sofrimento não desaparece por nós não o estarmos a ver, o sofrimento não desaparece por nós não estarmos ao pé dele.
Sofrimento é e está, e é verdade. E o que pode mudar tudo é a nossa atitude perante ele. Então, vamos a umas histórias, algumas, que eu tenho tantas, tantas, tantas. Eu acho que um dia, se tiver coragem para isso, escrevo um livro. Agora com os miúdos pequenos ainda não me vou aventurar nisso. Eu aos doentes homens vou chamar Manel e às doentes mulheres vou chamar Maria. Pronto, só para que saibam. Então, o Manel é um jovem dos seus 30 e tais anos que chega à minha consulta com um diagnóstico de cancro gástrico, já na altura com metástases no cérebro. E vem com a mulher, hum, tem dois filhos perto da adolescência e uma conversa dificílima, mas hum, eu acho que esta questão do não abandono, a forma como nós olhamos o outro, esta relação, transparece. Então, o, o Manel, agora tenho que me controlar para não dizer não. O Manel viveu 4 anos com este cancro e com as metástases no cérebro. Ao longo destes 4 anos, viveu a sério. Foi comer marisco aos Açores, perguntava-me quando é que podia fazer viagens, tudo controlado. Apanhou um período de uma das minhas licenças que ficou entregue a um colega meu, e quando eu voltei, espetacular. Tive a sorte porque tinha uma mutação específica que nós conseguimos fazer uma coisa diferente do habitual, por isso é que com este cenário tão difícil foram estes 4 anos, mas 4 anos de qualidade com a verdade e com o sofrimento que havia. E a mulher dele, amorosa, conta estes pormenores para vocês verem como é que como é que são estas relações. Amorosa, na altura em que ele estava muito mal e estava internado e já estava numa fase muito difícil, foi comprar uma pulseira para ela com uma cruzinha pequenina e disse que comprou uma igual para mim. E depois deu essa pulseira. E na altura o Manel estava internado e perguntámos-lhe qual é que era o artista preferido dele. Ele disse o Rui Veloso. Então, eu tenho um grupo de jovens lá da. Eu tenho. Existe um grupo de jovens, não é meu. Existe um grupo de jovens da Faculdade de Medicina que animam as missas de. Há sempre missa ao 12h30 na capela do hospital e eles animam uma missa específica à quinta-feira e cantam espetacularmente bem. Eu já sabia que eles cantavam espetacularmente bem. Então lancei o desafio se eles podiam ir cantar umas músicas do Rui Veloso ao Manel. E lá foram. E estavam os pais, e estava a mulher, e foi um momento tão bonito, de lágrimas, não é? De lágrimas, porque é triste, mas bonito, de esperança, porque nós estamos aqui e nós estamos a fazer contigo tudo o que nós podemos, até ao limite máximo. Pronto. Depois tenho, vocês não sei, espero não deixar toda a gente chorar. Eu vim a falar de esperança, tenho histórias tristes, mas para mim são de muita esperança. Ahm, Outra história, uma senhora, Maria, já mais velha, que vem à minha consulta com um tumor que pode ser operado, que foi operado, que tinha expectativa que ia ficar curada, tudo certo, mas que depois teve um revés da história. Uma senhora sozinha, que não tinha marido nem filhos, muito- uma grande amiga que ia com ela às consultas, mas muito isolada. E, hum, e depois a história correu muito mal, porque ela depois, quando foi operada, teve uma grande complicação e ficou nos cuidados intensivos. Então eu ia muitas vezes aos cuidados intensivos só falar com ela. Ela andava a pintar aquelas mandalas, estão a ver aquelas coisas que. Pronto, aquelas coisinhas para entreter. E eu falava-lhe dos miúdos, até pedi à minha filha Clarinha que lhe fizesse um desenho, levei-lhe um desenho, estávamos nesta história. E eu lembro-me de ir vê-la, olha, numa Páscoa, de há uns anos atrás, e estávamos com o carro cheio para ir para a Páscoa com os meus pais. E eu disse, Miguel, podemos fazer só uma paragem ali no Hospital Santa Maria, à Luca. E então fui com a Clarinha e fomos ao quarto de internamento em que ela estava. E ela estava já muito mal, estava com oxigênio, mas tinha uma velinha que eu lhe tinha dado assim de cheiro,
só aromática. Eu tirava de vez em quando assim o oxigênio, punha-lhe um bocadinho a velinha para ela sentir um cheiro bom, mudar um bocadinho a compressa da cabeça. Coisas pequenas, mas que eu acho que isto vai muito para lá. Nós não somos prescritores de tratamentos, somos pessoas a tentar cuidar de pessoas e a esperança é esta relação. Portanto, eu dizia-vos que era esta relação com Jesus, mas que é, depois no fundo se transforma, se substancia na nossa relação uns com os outros. Um, Isto só mais este pormenor. Só estou a falar de histórias dramáticas, não é? Eu ia-vos falar aqui todos os que foram curados, mas na realidade, aqueles que me marcam mais e que transformam o que eu sou e que me acompanham, não são só. Também são todos os que estão bem, graças a Deus, e que eu os vou vendo e que são meus amigos e que já vão ter alta e que já está tudo espetacular. Mas estas histórias enchem-me de esperança. Uma história muito recente. Eu agora vou mudar de trabalho, mas pronto, isto também é recente. Mas em janeiro, estando lá em Santa Maria, uh, caiu-me nos braços, porque eu estava de urgência, uma doente de outro colega meu, a quem eu já tinha dado algumas consultas, portanto, eu conhecia de há algum tempo atrás, mas encontrei-a agora numa fase muito complicada. E esta doente, Maria, uh, eu fui lá vê-la e, e percebi. O cenário estava entre fazer quimioterapia e não fazer quimioterapia. Eu acho que é das decisões mais difíceis de tomar, porque nós acho que entre o certo e o incerto. Mas tive uma conversa que se pode dizer, olha, coração a coração, ela percebeu, ela, eu acho que quando a pessoa está numa situação muito fragilizada, percebe perfeitamente como está e quer ouvir e sentir-se acompanhada. E pronto, e aconteceu isso. Depois tive a conversa dificílima com as duas irmãs, duríssima, quase 40 minutos de conversa, mas nestas conversas nós somos levados, nós temos é que ir ao encontro do outro, não é? E percebi que ela queria, não tinha recebido o crisma, queria receber o crisma e queria receber a unção dos doentes. Então andei a chegar o capelão de Santa Maria, andar atrás dele, andar atrás dele, andar atrás dele, todos os dias a ligar, a perceber que ela estava a piorar. E recrutei novamente o grupo dos jovens, vamos embora. Então tive direito a cântico de entrada, cântico de saída, aos sacramentos e morreu no dia a seguir. Mas com tudo isto feito, com uma clarividência, ela quando percebeu, ela pôs-se a fazer chamadas aos amigos, a despedir-se. Ou seja, eu acho que para mim a esperança e os jovens que lá foram e cantaram estavam claramente tocados por tudo isto, a pensar como é que se navega este sofrimento todo, como é que se navega estes fins tão difíceis e tão dolorosos. Hum, Navega-se assim, a ver as conquistas. Olha, ela queria isto, conseguimos isto. Ótimo. Hum, Outra conquista que eu não posso deixar de falar deste jovem. Este jovem, olhem, da minha idade exatamente. Veio do Nepal à procura de uma vida melhor. E então estava a trabalhar numa pizzaria cá e foi às urgências, isto, pá, em abril. Diagnosticaram-lhe um cancro do reto, hum, e foi galopante. Estava péssimo. Depois veio a morrer em junho, portanto, abril a junho, e teve internado esse tempo. ah, e eu fui acompanhando. Ele estava tão mal com as cirurgias que fez e tudo isso que não conseguiu fazer tratamentos. O único desejo dele era ir ter com a família. E andámos a mover mundos e fundos para conseguir. Já tínhamos a companhia aérea, tínhamos vejam como há pessoas boas, tínhamos um enfermeiro que se prontificava a ir voluntariamente de avião com ele, porque ele tinha que ir acompanhado. Portanto, movemos tudo o que conseguíamos para que ele conseguisse ir. Depois, por burocracias, porque somos um país de burocratas, não conseguimos. Mas também teve, não só tempos de conversa, eu senti-me que estava com ele em conversas de café. Mostrava-lhe as fotografias dos miúdos, falávamos os dois, eu falava da família dele, falávamos. Hindu, conseguimos que ele fizesse todos os rituais hindus. Os jovens, outra vez, a fazer a sua magia, foram para o quarto em que ele estava a cantar músicas espetaculares, eu e a enfermeira-chefe, as duas, a chorar para a birranho. E, e pronto, ele disse-me esta frase que eu vos deixo, que eu um dia gostava de difundir.
com uma clarividência para a idade dele e para a situação incrível, com uma profundidade enorme. Ele disse, eu vou dizer em inglês como ele disse, depois eu traduzo. Ele disse: I'm convinced we are here on this earth only for one reason, to help one another. E eu achei um tesouro. Eu disse: olha, é isso, nós estamos aqui para nos ajudar uns aos outros, cada um com os seus, com os seus talentos, cada um com a sua vocação, com a sua missão, mas estamos aqui para isto. E por isso é que a Oncologia me enche de esperança, porque eu estou aqui para isso. Mais do que os livros, os tratamentos, tudo isto que vai mudando, graças a Deus, tão rápido, com tantas coisas boas, é, é o não abandono. Estamos aqui até ao fim. E acabo com esta história. Um, Tenho um doente meu, que estará no céu, com certeza, cuja esposa ficou muito minha amiga. Então, na minha última licença, a licença do Eduardo, fui almoçar com ela. E tivemos as duas a conversar sobre histórias dele e um bocadinho a recordar e perceber que o acompanhamento continua sempre. Quando as pessoas estão cá, quando as pessoas já não estão connosco e quando os familiares estão cá, estamos todos juntos. E é isto. Espetacular, Helena. Ficamos sem palavras. E com certeza que há esperança. Há esperança para viver uma vida cheia de qualidade, mesmo no meio de tanta incerteza e com a Mesmo com saúde lágrimas, ter um sabes, Inês? Os médicos não são máquinas, são pessoas. Também plano. vão à casa de banho, também comem. Embora às vezes pareça que não, também fazem, às vezes quando conseguem. Exatamente. E, e eu digo, eu acho que qualquer um de nós, tendo passado por mesmo experiências doencinhas, não é? Arrancar um dente pode servir, qualquer coisa. Uh, Ao sentir-nos vulneráveis, percebemos que o que faz toda a diferença não são só os tratamentos, ainda bem que existem aquelas drogas que tiram as dores dos dentes, é o acompanhamento, é o sentirmos que estamos a ser cuidados. Resposta é uma presença. Isso é muito iluminador também. Acho que é uma mensagem que fica. E, a saúde ser um estado transitório entre duas doenças também é muito engraçado. Olha, esta tem, não sei quem é que ele É o foi Manuel buscar. Clemente. Sim. Não, outro Manuel, o meu sogro, também já foi, é que dizia Ah, esta, que a saúde é um estado transitório entre duas sim. doenças, que não augura nada de bom. Ele dizia. Os Mas médicos, O Dom Manuel Clemente dizia esta com aquela vozinha dele espetacular, dizia assim: meus amigos, vamos lá ver, nós queremos dois de uma para amanhã morrer de outra qualquer. Agora, salvos, salvos é outra coisa. mas dizem que os médicos também são doentes difíceis. São péssimos. Eu posso dizer por experiência própria. É Sabes difícil porquê? aplicar à própria realidade. Eu acho que é mesmo difícil o deixar cuidar. Por isso é que eu aprendo tanto com os meus doentes. É um voto de confiança. Eu lembro-me daqueles jogos que faziam quando nós éramos mais novos, não é? Que põem-te as vendas nos olhos e agora atira-te para a frente que vão-te segurar. Tu tinhas de te atirar para a frente a acreditar que iam estar lá uns braços a segurar-te. E eu acho que quando alguém está numa situação vulnerável, é isso que faz ao médico que tem à frente, é confio, tenho essa confiança. E isto é preciso uma grandeza enorme, enorme. E nós, os tances, quer dizer, eu a tança, não sei se são todos, mas eu às vezes não consigo essa confiança. E por isso é que os médicos são, eu acho, é a minha resposta, cada um há de ter a sua. Por isso é que os médicos são doentes tão difíceis. Uhum. Temos E que as aprender. pessoas que eh, perdem a esperança, há muito, lidas com pessoas que perdem mesmo a esperança, isto que se fala da eutanásia de pessoas que já não perdem mesmo a esperança, como é que se pode lidar Olha, com isso, ou se é um utópico e realmente há sempre um desejo de viver olha, inerente até hoje ao humano. aconteceu-me, todos os doentes que eu já acompanhei, não acompanhei ninguém, exceto um, que eu já vou falar a seguir, que tivesse perdido a esperança e quisesse encurtar tudo. Sempre estão agarrados a qualquer coisa e mais tempo e à família. E muitas vezes as pessoas já fizeram o seu percurso interior. Uhum. Estão agarradas à família, a não querer que a família sofra. Eu não quero que a minha família sofra.
E é isso que estão agarradas, é isso que está a deixá-las em sofrimento, mais do que o sofrimento físico. Uhum. E por isso, um oncologista e paliativista que eu gosto muito também, o Henrique Benito, dizia que é preciso a família dar permissão, dizer, olha, eu vou ficar bem, nós vamos ficar bem. É duríssimo isto, não é? Nós vamos ficar bem, podes ir. Porque a pessoa está agarrada ao sofrimento que vai causar aos outros. Eu tenho uma senhora, eu digo sempre como propriedade, eu não tenho nada, mas pronto. Uma senhora que, amorosa, estava doente, péssima, e cuidava da sogra e de uma tia velhinhas. E o problema dela, que estava a fazer tratamentos de quimioterapia, é como é que ia dizer-lhes que ia pô-las num lar? Ou seja, mesmo numa situação de vulnerabilidade, vê-se a grandeza das pessoas nesta relação. As pessoas estão em relação e são preocupadas com essa relação. Agora eu vou falar-vos da exceção, que me deixou completamente. Andei a bater mal um bocadinho com isso. Foi há alguns anos, um doente meu que aparentemente tinha uma doença avançada, mas que ia ser ressecada, ou seja, ia um cirurgião espetacular que ia tirar aquela parte da doença. E esse meu doente suicidou-se. Eh, E eu fiquei. E depois veio a irmã falar comigo, lavada em lágrimas, e foi duríssimo falar com ela e passar por isso. Para mim foi um morraço, no estômago, porque não houve nada, aquela sensação de impotência, não houve nada que me indiciasse. Eu acho que aí estamos a entrar noutro foro de doenças, não é? Há as doenças físicas, as doenças psíquicas, e não houve nada de indícios que eu pudesse ter, não é? Às vezes há uns que me vêm dizer, estou tão triste, desesperado, não é? E continuam na sua luta. Este senhor, nada, nada que eu pudesse dizer, nada. Deixou-me mesmo, olha, sem resposta, sem. Mas é mesmo a exceção, isso também é bonito ouvir no meio de tanta Sim, foi um nestes anos todos e se calhar experiência. há colegas meus que não tiveram nenhum, porque Claro, pronto, aconteceu isto que eu fiquei, pronto, partilho convosco, que foi uma história que me deixou ahm, tocada. mas é muito bonito também ver essa beleza de viver a vida com qualidade, com a qualidade possível e da vossa presença de virarem o mundo ao contrário, se for preciso, para aquela pessoa ter uma alegria que é muito circunstancial, mas que faz a diferença para a alegria eterna, não é? De alguma forma. Sim, sabes que é muito engraçado, porque eu movo-me àquelas coisas que tu vês. Paragem cardiorrespiratória, vem equipa médica, todos armas e bagagens, vamos fazer massagem cardíaca, vamos reanimar. Esse drive de malta do INEM, eu sinto esse drive És se para ir for chamar o coro e para ir chamar de tudo, vamos embora, um sorriso, o serve. Pão Não é Nepal, preciso- não, eu sei que a o pessoa não vai, enfermeiro. não vou reanimá-la, não vou conseguir que se calhar esteja cá mais um mês como ela queria, mas aquilo que estiver, cada gota vale a pena. Mas és portadora de esperança, aí está. Pronto, Confirma-se olha, o título da o nossa título é sessão. teu, o título é teu, eu só tentei aqui dar a minha experiência. E é bonito também envolveres os teus filhos, eles rezam pelos teus doentes. Sim, olha, este. Que horror, eu só estou a contar histórias, vocês vão sair daqui. A Clarinha, eu pedi-lhe para ela fazer este desenho. E muitas vezes conto-lhe histórias quando estou assim mais. Houve uma vez, lembro-me que um deles foi lá ter, que tinha que ir ao otorrino e ficou um bocadinho na minha consulta. Isto raramente acontece, mas viu-me dar uma consulta a um doente meu. E saiu e disse assim: aquele senhor está tão fraquinho, eu não conseguia comer, não sei. Ou seja, entrelaça-se um bocado. Houve uma vez que também houve um doente hum, que levei, a Clarinha, é quase sempre as raparigas, pronto, têm mais sensibilidade para estas coisas, não sei. Também eu levei comigo só para lhe dizer olá, porque ele estava noutro hospital, estava internado mal. E portanto é uma aventura familiar, digamos. Que giro, muito bonito, sim. É ótimo, é uma esperança partilhada, portanto é multiplicada. Sim, sim. Eles fazem, e depois eles fartam, a miúda, não é?
há uma doente minha que também é a única de oito irmãos, todos rapazes, e ela é a única rapariga. Então sente-se muito identificada com a minha filha. E a minha filha farta de receber presentes feitos por ela. E portanto há esta relação toda muito engraçada. É mesmo relação, percebes? Eles vivem, eu sinto que as pessoas que eu acompanho vivem também, os meus filhos vivem-nos igualmente. Ai, mostra a fotografia do mais novo. Ai, não sei. Portanto, é tudo ligado, percebes, Inês? Eu acho que isto a vida é um contínuo, não tem barreiras. Espetacular, é mesmo. Olha, fico muito agradecida que tu estejas na oncologia, e que possas também continuar a transmitir esperança a essas pessoas todas. E fé aos teus filhos. Diz, diz. E fé também aos teus filhos e a todos. É Sim, sim, eles todos já sabem. Eles todos já sabem explicar aos amigos o que é o cancro. O que é o cancro? Quando as pessoas dizem, a minha mãe trata o cancro, são umas células más, que não sei o quê. Pronto. Que giro, Mas veem a vida de outra maneira. com outra profundidade. Muito bom, olha, foi mesmo pertinente ser nesta Semana Santa esta sessão e quero-te Não sei, agradecer. Sei que os teus filhos estão aí em casa, eh, e que estás não de sei se férias. alguém tem alguma pergunta, não sei se não há tempo, agora Eu vai acho que aqui. agora vai acabar o tempo, por isso Ok. já eu usei o tempo todo, peço desculpa. Mas pronto, se alguém me pedir o teu contacto, eu depois pergunto-te se dá para Obrigada, dar Inês. para ter aqui um one-to-one, se for possível. Está bem? Obrigada. Obrigada. Espero que nunca seja a minha médica. Muito bom, é verdade. É o meu É o teu cartãozinho. Espero cartão. nunca ser sua médica. Vai ao Mas encontro. pronto, que continues também a espalhar a esperança e a tua boa disposição, exatamente. Rir à gargalhada depois de ter uma consulta tua é mesmo desconcertante, mas ótimo, super esperançoso. Obrigada, Helena, mesmo, do fundo do coração. Fiquei cheia de esperança. Obrigada às duas. Beijinho. Obrigada, Obrigada. Helena. E Inês, uma Santa Páscoa. Boa Da Páscoa Páscoa. também para todas. Obrigada. Obrigada.